Eu tenho uma mensagem muito importante, pelo menos eu considero importante. Eu vou dizer algumas coisas que é bem possível que a maioria dos pastores, ou pelo menos boa parte dos pastores, não gostem nem um pouco. Talvez até alguns comecem a querer achar defeito na minha vida e criar problemas porque eu não poderia dizer isso, ou porque eu não teria autoridade, porque eu tenho esse erro ou aquilo. Eu confesso, sim, sou pecador, como todos nós somos, mas isso não significa que eu tenha uma mentalidade pequena e não seja capaz de raciocinar e nem tampouco de poder ler a Bíblia e ver o que nela consta. E o que eu quero dizer é a respeito de autoridade pastoral. Não tenho nenhum receio de dizer isso. Mas, antes de falar, eu preciso que você saiba um pouco da minha história. Eu sou de origem pentecostal, e fui criado no ambiente pentecostal. Meu pai, vice-presidente de igreja, meus irmãos todos envolvidos com a igreja, minha mãe, minha família. Casei-me, a minha esposa também tem o seu avô, seu bisavô, fundadores de uma denominação aqui, são os primeiros na denominação no Brasil, enfim, e todos da área pentecostal. E sou pastor há mais de 2 décadas, na verdade. E já estou bem mais de meio século de vida, e eu acho que eu tenho condições suficientes de poder falar um pouco do ambiente religioso. E também como estudei teologia, como eu também estudei muito e estudo ainda a Bíblia, e vejo tudo o que está acontecendo no mundo, eu acho importantíssimo vocês saberem algo. E é isso que eu acho que boa parte dos pastores não gostarão. É sobre o sacerdócio universal dos crentes. Isso é uma mensagem que está lá na carta de Pedro, que diz que nós somos nação santa, sacerdócio real. O sacerdócio universal dos crentes significa o seguinte, que cada cristão ele tem acesso direto com Deus. Ele e Deus são amigos íntimos por meio de Jesus Cristo. Não é necessário e não é a possibilidade de existir nenhum outro mediador entre Deus e os homens que não seja Cristo. Então, nenhum pastor é mediador. Nenhum pastor media a relação entre o crente e Deus, entre o crente e Jesus. Isso tem implicações sérias. Por quê? Porque o que eu tenho observado é que pastores estão usando, e agora tem a nomenclatura de apóstolos também, né? Pastores e pastoras estão se utilizando do título para se colocarem como mediadores. Eles que são a voz de Deus para você, eles que dizem para onde você vai, o que deve fazer e como deve fazer. E eu digo isso com muito temor no coração, porque também sou pastor. E dirijo, sim, uma igreja. Estou à frente de uma igreja junto com demais pastores. E falar isso é correr o risco das pessoas simplesmente não te ouvir mais, não é? Mas eu acredito piamente no que as escrituras dizem. Não tenho problema nenhum se as pessoas pararem de me ouvir. Por quê? Porque eu prefiro ser fiel àquilo que aprendi na minha vida cristã e no meu relacionamento com Deus. Sacerdócio universal dos crentes significa que nós podemos ter diferentes dons, diferentes funções, mas ninguém é maior do que ninguém. Há uma só cabeça que é Jesus Cristo. Essa é uma metáfora que Paulo usa para se referir à igreja. A igreja é o corpo de Cristo com diferentes membros, cada membro tem a sua função, mas nenhum membro é dispensável e nenhum membro é superior a outro. Todos somos dependentes da cabeça que é Jesus Cristo. Então, quando o pastor ocupa uma função, é uma função. Que ela é igual à do presbítero, que ela é igual à do diácono, que ela é igual à do membro, outro membro que não tem uma função lá com título, mas ele exerce no corpo importantíssimo para ser proclamador do evangelho. Sem essa pessoa que não tem título, que seria uma célula do corpo, não tem oxigenação no corpo. Olha, então você, membro de igreja sem título, você seria igual uma célula num corpo que oxigena o corpo, que equilibra o corpo. É igual o sangue, as hemácias, que trazem proteção ao corpo, a organismos estranhos. Então, todos formamos essa unidade. O que existem são funções. E quando eu falo assim, que é igual, um pastor é igual a um membro, eu estou falando em termos de função em relação ao corpo e na dependência da cabeça. É óbvio que o olho é diferente do ouvido.
É óbvio que a boca é diferente do olho. É óbvio que o pé é diferente da mão. São diferentes funções no exercício. Mas isso não significa que um é superior ou inferior. Paulo fala isso quando diz assim: imagine se todo o corpo fosse língua. Imagina como é que seria. Então não é possível, é necessário todo mundo. E ele fala, ele vai mais radical ainda, porque é necessário cada junta, cada medula, tudo para que o organismo funcione bem. E aí eu tenho uma outra palavra. Pastor, na verdade, é aquele que serve. Quem quer, disse Jesus, ser maior do que os outros tem que ser aquele que serve. E não é porque eu quero ser maior que eu sirvo. É porque, veja, se eu recebi a função, a vocação, Deus me deu o dom de ser pastor, significa que eu tenho a responsabilidade de preparar o alimento. Estudar a Bíblia, meditar nas Escrituras, poder captar a voz de Deus, tentar discernir os tempos, o que está acontecendo, preparar essa refeição e me tornar o garçom que serve, porque a comida, o alimento é de Deus. As minhas palavras não são divinas. É por meio das minhas palavras que Deus vai atuar e comunicar a mensagem que Ele quer a você. Então esse abuso de autoridade é pecado e é demoníaco. Lúcifer quis o lugar de Deus. Veja, a fé cristã diz: não há outro mediador que não seja Jesus Cristo. E nós somos o sacerdócio universal. Onde eu quero chegar? Pastor não determina em quem você deve votar. Pastor não determina com quem você deve se casar. Pastor não determina a sua vida, as suas decisões. Pastor pode orientá-lo. Pastor pode colocar para você as opções. Sabe por quê? Porque quando você vai na decisão do pastor, quem paga o preço é você. Quando eu estou fazendo aconselhamento, eu digo para a pessoa, às vezes elas estão numa situação tão complicada. Eles estão na encruzilhada, por exemplo, de um casal entre o divórcio ou não. Qual é o meu conselho? Eu mostro todos os problemas do divórcio, mostro todos os problemas da permanência e o que eles precisam. Eu mostro quais são os caminhos se divorciarem. Eu mostro quais são os caminhos se permanecerem casados. E por que eu faço isso? Porque a decisão é deles. Eles é que precisam decidir, porque o preço quem vai pagar é o casal. Eu vou para minha casa e vou dormir tranquilo. Quem vai carregar o ônus de ser separado ou permanecer casado, quem tem que pagar o preço de poder consertar o casamento ou de aprender a viver divorciado, é o casal. Então eu não posso jamais usar o nome de Deus em vão. E isto é pecado. Por isso, eu estou gravando esse vídeo para dizer o seguinte: pastor não manda na sua vida, apóstolo não manda na sua vida, e a voz de Deus, ela é a voz de Deus que já está no seu coração. Há um texto em João que diz assim: o Espírito já comunicou a verdade no nosso coração. Então você quer saber sobre a voz de Deus? Você saiba o seguinte: quando você ouve aquilo que está lá, já é uma verdade, você fala: isso é o que eu sempre soube. Isso sempre foi uma verdade para mim. Olha, é isso mesmo. Não permita mais. Sabe por quê? Porque homens querendo ser mediadores, querendo ser a voz de Deus para a sua vida, se colocando no lugar de Jesus, o que é luciferiano, estão afundando o povo de Deus, estão levando ele para caminhos ruins, perversos e malignos. Não aceite isso. Ouça a voz de Deus por meio do Espírito, é uma voz comunitária. Inclusive, quando Paulo fala a respeito de profecia, ele dá uma instrução. Ele diz o seguinte: quando alguém profetizar, toda a congregação julga. Ela tem o direito de dizer se essa voz é de Deus ou não. Então você precisa ter discernimento do Espírito, junto com a família de irmãos, para dizer o seguinte: isso não é uma verdade. E siga aquilo que o Espírito põe no seu coração. Mas sempre com idoneidade, com maturidade. Não siga cegamente a nenhum pastor. Não siga, isso é pecado. Você está se desviando do caminho que é Jesus. Jesus é o bom pastor, ele é o único pastor. Então, esse é um título que a gente usa, mas a Bíblia diz que o bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. O bom pastor não é aquele que manda as ovelhas se sacrificarem por ele. Eu vou repetir. O bom pastor é aquele que dá a vida pelas ovelhas. Não é aquele que manda as ovelhas se sacrificarem por ele. Porque aquele pastor que manda as ovelhas se sacrificarem por ele é mercenário. Isso está lá no Evangelho de João. Ele é mercenário. Ele só pensa em lucro, ele só pensa em ganhar, ele só pensa em obter vantagem. Esse é falso pastor.
Esse é um falso profeta. Esse deve ser rejeitado pela congregação dos crentes. Não aceite jamais esse tipo de mensagem. Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos ter ouvidos sensíveis ao Espírito Santo de Deus.